boa tarde. O Sistema Único de Saúde registra por dia cerca de 230 agressões contra crianças e adolescentes em todo o país. Uma triste realidade que requer atenção de todos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto e da importância de denunciar os maus-tratos. Esse é o destaque de hoje, mas você vai ver também. Brasileiros que vieram da China passam a primeira noite na base aérea de Anápolis, em Goiás, e não apresentam sintomas do coronavírus. Superior Tribunal de Justiça decide que só é possível discutir novamente reconhecimento de paternidade em casos de dúvidas reais quanto à realização do exame genético. E ainda banco é condenado por bloquear todo o salário de correntista como forma de garantir renegociação da dívida. Existe limite, esse limite é legal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou para esta segunda-feira uma audiência pública para tratar da validade de um acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos sobre dados fornecidos por provedores internacionais para investigações criminais. O repórter Gabriel Ciafrey acompanhou a primeira parte da sessão e agora traz para a gente ao vivo as informações. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? A audiência pública que faz parte da ação declaratória de constitucionalidade 51 é aqui na sala de julgamentos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A audiência pública começou por volta de 9h30 da manhã. Nessa audiência, cada expositor tem entre 10 e 15 minutos para se manifestar a favor ou contra um acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos em 1997, que começou a valer em 2001 e que possibilita autoridades brasileiras a ter acesso a dados, informações pessoais sobre bens e valores de informações que estão em provedores no exterior. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. Ao todo, 42 expositores se inscreveram para falar na audiência pública sobre o acordo judiciário penal que permite o controle de dados por parte de provedores no exterior. O primeiro a se manifestar foi o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Ele defendeu o acordo assinado entre os dois países. Afirmou ainda que há previsão na Constituição brasileira. O acordo foi assinado em 1997 e promulgado em 2001 pelo Congresso Nacional. O professor Francisco Rezec também afirmou que o acordo segue o que determina a Constituição brasileira. Segundo ele, as pessoas que tentam questionar o acordo querem, na verdade, censurar a atividade das empresas que atuam na internet. Querem que seja impossível que qualquer empresa, instituição, complexo empresarial funcione, trabalhe no Brasil sem que todo o seu acervo material e incorpóreo esteja ao alcance direto e imediato da mão forte da autoridade brasileira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também participou da audiência e afirmou que o acordo respeita a privacidade dos internautas. Destacou que o Brasil segue de forma integral o acordo de cooperação. Não existe nos registros do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesse período em que estou aqui trabalhando, e não é do meu conhecimento, qualquer reclamação da parte dos Estados Unidos quanto a um suposto descumprimento do Tratado de Cooperação Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Falando pela Polícia Federal, o delegado Isalino Giacometti citou que diversos crimes são praticados com o uso da internet e por isso afirmou ser importante o acesso aos dados controlados pelos provedores. Segundo ele, o acordo não é suficiente. Imagine, Excelência, uma situação em que criminosos se comunicam ocultamente pela internet, porque não querem aparecer nas ruas, mas que estão do lado da polícia, estão localizados numa esquina e se comunicando com outro comparsa que está no mesmo bairro de uma mesma cidade, ou seja, situações locais, típica de polícia civil, por exemplo, e que para essa obtenção, para o deslinde de uma organização criminosa local, tenha que se socorrer de uma ferramenta que, para esse propósito, tem se demonstrado muito lenta, e com um baixo índice de efetividade. É inconcebível que para uma investigação a obtenção de dados telemáticos
com a média de 10 meses. Os brasileiros que chegaram da China, trazidos pelo governo, passaram a primeira noite no hotel de trânsito da base aérea de Anápolis, em Goiás. Eles já passam por exames médicos para identificar se tem ou não o coronavírus. Mas, de acordo com o boletim médico divulgado hoje, até agora ninguém apresenta os sintomas da doença. Os 58 brasileiros, 34 repatriados e 24 membros da tripulação chegaram à base aérea de Anápolis, em Goiás, na manhã deste domingo. Eles vieram em 2 aviões da Força Aérea Brasileira, enviados ao país asiático na última quarta-feira. O resgate foi feito na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto mundial do coronavírus. Os brasileiros vão ficar isolados em quarentena por 18 dias no hotel de trânsito da base aérea, que foi preparado para essa operação. Eles vão ficar em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães, poderão ficar no mesmo quarto dos filhos. A lei da quarentena foi sancionada semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro e define as medidas sanitárias a serem adotadas para impedir a disseminação do coronavírus no país, entre elas a quarentena e o isolamento dos doentes. E ontem, todos os que estavam no avião, inclusive os médicos, fizeram os exames. A coleta foi feita assim que eles desembarcaram na base aérea de Anápolis. Uma equipe recolheu secreções do nariz e da garganta e as amostras foram encaminhadas para o Laboratório Estadual da Rede Pública de Goiás. Esse exame vai analisar se há ou não a presença de outros 21 tipos de vírus respiratórios. O resultado está previsto para quarta-feira. E no próximo bloco vamos falar sobre maus tratos contra crianças e adolescentes. Eu volto em instantes, não saia daí. As pessoas serem tratadas de forma igual, né? Todas tendo a mesma oportunidade. Quatro advogados foram presos hoje durante uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpe milionário contra a empresa, entre elas uma de plano de saúde. A operação foi batizada de Palhares e foi autorizada pela Justiça e comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de forjar créditos tributários de milhões de reais e vender pela metade do valor para as empresas reduzirem as dívidas junto à Receita Federal. Desde cedo estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, na Bahia e em Minas Gerais. E o Superior Tribunal de Justiça decide que só é possível discutir de novo o reconhecimento de paternidade em casos de dúvidas reais quanto à realização do exame genético. Os ministros da terceira turma definiram o entendimento de que a reanálise em ação de paternidade depende da demonstração de insuficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA realizado. O entendimento foi fixado ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, analisando o novo pedido de investigação de paternidade, entendeu que a coisa julgada poderia ser relativizada diante de incerteza sobre o procedimento genético. O primeiro processo foi julgado improcedente com base em um exame de DNA realizado em 1990. Mas em 2015, o autor ajuizou a ação para que uma segunda investigação fosse realizada, alegando que poderia ter ocorrido erro no teste genético. A Justiça Estadual aceitou então o pedido, destacando a necessidade da busca da verdade real e de se assegurar o direito fundamental à verificação da identidade genética. Mas o suposto pai recorreu ao STJ e destacou que o exame à época foi realizado em uma clínica renomada e alegou ainda que o acórdão do Tribunal Mineiro violou a coisa julgada e também aplicou de forma distorcida um entendimento do Supremo Tribunal Federal para abrir brechas sem previsão de limites quanto à investigação da paternidade. Mas o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a jurisprudência citada está ligada a casos em que não é possível determinar de forma efetiva a eventual existência de vínculo genético. O ministro destacou ainda que o pedido da nova investigação não está fundamentado na existência de um eventual problema no DNA que foi feito, mas sim nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos descritos na primeira ação.
O número de ocorrências de maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. São notificados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, cerca de 230 agressões por dia e a maioria delas parte de pessoas que são próximas às vítimas. Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017 foram notificados ao SUS mais de 85 mil casos de agressões físicas, psicológicas e de tortura contra crianças e jovens de até 19 anos. A pesquisa revela ainda que entre 2009 e 2017 foram registrados 471 mil casos de maus tratos. Em 2009, eram feitos 38 registros por dia. Em 2017, esse número subiu para 1.292 ocorrências por dia. No mesmo período, quase 36 mil crianças foram hospitalizadas por causa de agressão e mais de 3 mil morreram. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um guia para orientar os profissionais da saúde sobre como identificar e denunciar as agressões. Nele também revela uma preocupação da categoria para fazer a denúncia por causa da insegurança. Segundo esta advogada, nada pode impedir a denúncia de agressões de crianças e adolescentes e que protegê-las é um dever de todos. Por isso, além de médicos, familiares, professores e vizinhos também fazem parte da rede de proteção e têm o dever de denunciar a violência infanto-juvenil sob pena de serem responsabilizados nas esferas penal e civil. Todas essas pessoas, sabendo que aquela criança, aquele adolescente está numa situação de vulnerabilidade, seja por conta de uma violência física ou psicológica, sexual, qualquer forma de violência, ela tem dever de agir. E como ela pode agir? Ela pode buscar um conselho tutelar, por exemplo, ela pode buscar o Ministério Público, pode buscar uma delegacia da criança e do adolescente. Então, ela tem que comunicar o que ela sabe para, então, proteger essa criança e adolescente. Aí, a partir dessa comunicação, esses órgãos, eles agem, eles têm o dever de agir com relação a essa proteção. Bom, e para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Flávio Grutti Silva. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Flávio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, um dado realmente assustador, 233 agressões por dia, isso que são notificadas pelo SUS, né? Exatamente. Fora a que não são, as denúncias que não são feitas, né? Bom, eu queria que o senhor explicasse a que o senhor atribui esse número crescente. Bom, nós vivemos tempos de muito estresse, de muito nervosismo. Esse tipo de agressão acontece normalmente dentro de casa. E por acontecer dentro de casa, o agressor acha que não será denunciado ou, se for denunciado, que nada lhe acontecerá. E por que ele tem essa certeza? Porque normalmente ele é o mantenedor daquela família. Então ele pensa o seguinte: se alguém me denunciar, os recursos financeiros não mais virão. E aí ele acredita que tudo passará, que tudo voltará ao normal. Daí nós temos esse ciclo de violência que nunca cessa. Agora, é de responsabilidade dos agentes de saúde, dos vizinhos, enfim, de toda a sociedade denunciar esses casos, porque a pessoa percebe, né, que tem alguma coisa de errado ali. Claro, isso é perfeitamente fácil de você perceber. Então, por exemplo, se uma criança que sempre foi extrovertida, de repente começa a ter um comportamento introvertido, se ele vai mal na escola, se ele faz desenhos que de alguma forma mostram uma agressão, é um sinal de alerta que nós temos que ficar sempre muito atentos. Olha, todo médico, todo professor, todo aquele que tem um dever de cuidado com aquela criança, de acordo com o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o dever legal de denunciar. Não é uma faculdade, é o dever legal, porque aí ele não estaria violando algum sigilo profissional. Existe uma justa causa. E aquele profissional que eventualmente deixar de denunciar maus tratos, por exemplo, ele vai incorrer em infração administrativa, passível de multa que varia de 3 a 10 salários mínimos de referência, que pode ser dobrado em caso de reincidência.
Doutor Flávio, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora no mês de julho, foi um marco, de fato, na nossa legislação de proteção à criança e ao adolescente. Na avaliação do senhor, leis não faltam no Brasil? Precisamos dar efetividade às normas? De forma alguma. Nós já temos um macrosistema e um microsistema que é perfeitamente suficiente para que nós possamos coibir práticas como tais. O que nós necessitamos realmente é perder o medo de denunciar. Isso é o mais importante. Dentro de casa, por causa da subordinação econômica. O agressor, ele acaba exercendo uma influência emocional e física muito forte. Agora, nós da sociedade, lembrando que, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, o Estado e toda a sociedade são responsáveis por nossas crianças e adolescentes. Nós temos o dever de divulgar, de denunciar, porque em casos extremos, Rafaela, quem deixar de comunicar à autoridade competente poderá até, dependendo do caso, incorrer em crime de omissão. É cúmplice, de uma situação dessa? Exato. Se você não pode agir naquele momento para evitar aquela situação de agressão, no mínimo você tem que comunicar às autoridades competentes. Jamais calar-se, porque se calar, aquilo pode redundar, quem sabe, em morte. Doutor Flávio, o pai ou a mãe, o responsável pelaquela criança, pode perder a guarda e a perda do poder familiar, o termo adequado, né? Exatamente. O poder familiar era o antigo pátrio poder. Portanto, o pai ou a mãe que incorrer em algumas falhas que possam ser caracterizadas, por exemplo, como um abandono da criança, como maus tratos, como negligência na condução daquele filho, se lhe causar ruína financeira, se o pai e a mãe for condenado por 2 anos a pena privativa de liberdade, 2 anos ou mais, ele tem suspenso o poder familiar. Suspenso porque, depois de cessadas as causas, pode ser restabelecido. Agora, quando ele reiteradamente incorre em algumas atitudes que possam caracterizar esses maus tratos, o que vai acontecer? Ele vai ser destituído do poder familiar. Quando é destituído, acontece uma perda, é definitivo. E somente o Poder Judiciário pode decretar. E deixa marcas, para sempre na vida de uma criança. Por isso que denunciar é tão importante. Exatamente. Para cessar esse ciclo, A criança fica sequelada. Lembrando que criança é de 0 até 12 anos incompletos e adolescente é entre 12 anos e 17 anos. Nesse período, nós temos uma tutela estatal muito forte. Portanto, se a criança ou adolescente, na sua vivência em casa, ele for agredido, verbal ou fisicamente... Psicologicamente também, vai ficar abalado. E o que vai acontecer? Ele vai aprender que tudo se resolve pela força. E quando ele aprende que tudo se resolve pela força, ele vai repetir essas atitudes quando adulto. Essas sequelas, Rafaela, essas mazelas, elas são transgeracionais. Então, nós teremos um adulto doente e isso vai ser um ciclo que nunca vai acabar. Doutor Flávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir: banco não pode segurar todo o salário de correntista para pagar dívidas. Os detalhes daqui a pouquinho, após o intervalo. Continue com a gente. É o meio pelo qual dirime os direitos e deveres da sociedade perante os conflitos. E agora um alerta para os correntistas de bancos. As instituições financeiras, elas não podem reter mais de 30% dos salários dos consumidores para quitar débitos como empréstimos, por exemplo. Em Brasília, um banco foi condenado por bloquear o dinheiro da conta de uma cliente como forma de garantir a renegociação da dívida. A construção da tão sonhada casa própria foi o que levou a Juliana a pedir um empréstimo no banco e em um consórcio. Ao todo, ela pegou emprestado R$70 mil e optou pelo pagamento de forma consignada. Ou seja, todo mês, o salário dela já vem com desconto do valor repassado diretamente ao banco. A gente viu que ia precisar de mais dinheiro para
para deixar a casa morável, no mínimo morável, e aí a gente optou por pegar um empréstimo consignado, que no meu banco os juros eram menor do que no banco dele, além de ter a facilidade de ser desconto e folha, então a minha própria empresa já faz o pagamento, então essa era a melhor opção para a gente. Seja para terminar a construção da casa própria, comprar um carro novo ou simplesmente quitar dívidas, o empréstimo consignado pode ser uma boa opção. Mas é sempre bom ficar atento às regras do contrato e também ao que determina a lei. Uma correntista do Banco de Brasília teve todo o salário bloqueado. O banco afirmou que essa era uma forma de garantir a renegociação e o pagamento do débito. Sem o dinheiro, a cliente buscou a justiça. No processo, o banco afirmou que o limite de 30% para desconto de salário é válido somente para empréstimos consignados e que, no caso específico, essa não foi a modalidade contratada pela consumidora. Relatou ainda que a correntista havia autorizado o débito em outras contas que pertenciam a ela. Argumentos que não foram aceitos pelo juiz que analisou o caso. Com isso, ele determinou que a instituição devolva o dinheiro da correntista e não faça novos descontos. Existe limite, esse limite é legal e que se você violar a lei e causar um dano, você vai ter que devolver. Você vai ter que não apenas desbloquear, ou seja, cumprir com a sua obrigação legal, como você pode ter que indenizar eventuais prejuízos decorrentes do seu ato. Não apenas prejuízos materiais, ou seja, eu tive que pagar multa porque eu atrasei uma mensalidade, como também prejuízos morais se ficarem provados. Se a instituição financeira insistir em não devolver o dinheiro, os consumidores podem fazer o mesmo que a correntista de Brasília e entrar com um processo na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça aumentou a lista de processos que passam a ficar isentos de taxas na Corte. Parte das chamadas custas judiciais é paga com o dinheiro dos impostos para garantir a justiça para todos. Como todo serviço público, a Justiça também tem despesas. As custas judiciais são valores devidos ao Estado ou à União por serviços prestados na Justiça durante o andamento do processo, como a publicação de editais e salários de funcionários. Mas nem todo mundo paga. Isso porque o acesso à Justiça é um direito fundamental. Por isso, parte do dinheiro arrecadado com impostos financia as custas processuais, para permitir que os mais pobres tenham o direito garantido. É uma estrutura que é financiada, sim, pela sociedade, pela comunidade, pelo Estado como um todo, para se colocar a serviço, principalmente, da população mais necessitada. Em um país que ainda padece de desigualdades sociais e regionais, isso não é pouca coisa. O Superior Tribunal de Justiça ampliou essa gratuidade para outros tipos de processos apresentados na Corte. A resolução do STJ determinou que quem teve direito à gratuidade da Justiça na ação originária, automaticamente também terá direito a ficar isento das custas nos recursos de impedimento e suspeição apresentados à Corte. O que a resolução do STJ diz é que se eu tiver gratuidade no processo principal, automaticamente eu tenho gratuidade no segundo. Então ela só facilita a vida. Por quê? Porque antes dessa resolução eu requereria a gratuidade da mesma forma e como eu satisfaço os critérios no primeiro caso, obviamente eu satisfaria o critério no segundo caso. Então eu teria da mesma forma. Tudo que a resolução faz é facilitar a vida e deixar claro que automaticamente se estende a gratuidade. Apenas no juizado especial, todo mundo, tendo ou não dinheiro suficiente, é isento das custas judiciais. No juizado são aceitos processos de baixa complexidade e com valor da causa de até 40 salários mínimos. As custas processuais passam a ser cobradas a partir do recurso para a segunda instância. As justiças estadual e federal têm autonomia para determinar o valor das custas para pagar as despesas do processo. Todo ano, essa tabela é atualizada. Este ano, 14 estados reajustaram os preços. O Ceará teve o maior aumento, de 5,38%. Em seguida, vem Goiás e Bahia. Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo ficaram na outra ponta da tabela, com reajustes abaixo de 1%. Como todo serviço, como todo produto, todo ano se revê a necessidade ou não de reajuste dessas custas. Então, ainda que você entenda que as custas estão altas, elas não pagam todos os custos do judiciário. E que tal fazer o jornalismo da TV Justiça com a gente?
Lembrando que você pode e deve participar. Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. É esse aí, é o 61 99260 6116. 61 99260 6116. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.